Prepare o seu coração para o momento da palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória ao Pai. Atos capítulo 5, versículo 12. Aleluia. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizendo para mim e para você nessa noite sobre esses fatos que ocorreram na palavra de Deus. E diz assim, Atos dos Apóstolos capítulo 5, versículo 12: muitos sinais e maravilhas eles eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos os que creram costumavam reunir-se em comunhão junto ao pórtico de Salomão. Todavia ninguém de fora tinha coragem de juntar-se a eles, ainda que o povo estivesse em grande estima, e em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor, e eram acrescentados à comunidade, a ponto de os doentes serem levados para as ruas e colocados em leitos e macas, para que quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra se projetasse sobre algum deles. Da mesma forma, as cidades ao redor, vinha muita gente a Jerusalém, trazendo doentes para Abassumantio, e pessoas atormentadas por espíritos demoníacos, e todos eram libertos. Glória a Deus. Oremos a Deus. Pai querido, Pai santo, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ó Pai da glória, aqui nos encontramos, meu Pai, nesta noite. Eis aqui, meu Pai, a Tua palavra, a palavra da vida eterna. Eis a palavra de esperança, ó Pai, a palavra que muda, a palavra que transforma a vida do homem. Eis aqui, meu Pai, a palavra, a espada de dois gumes mais afiada, que ela é apta a discernir a intenção e pensamento de cada homem, Pai. Ó Deus de poder, de glória, Senhor, faz o Teu querer, meu Pai, neste momento, nesta noite, e a Tua justiça seja proclamada, a Tua justiça seja feita na nossa vida, e que Teu nome, meu Pai, venha ser glorificado. Eis-me aqui, Senhor Deus, como instrumento nas Tuas mãos, apenas como um vaso de barro, me coloco na Tua disposição para ser usado por Ti. Que não seja eu que queira falar, mas seja o Senhor, o Teu Espírito, que fale através dos Teus lábios, ó Pai. Dirige-me, Pai, em tudo, meu Pai, nesse momento, que a partir de agora, meu Pai, eu esteja 100% em espírito, para poder dirigir a Tua igreja nesta palavra que vem do céu, ao pão vivo que está descendo nesta noite, para receber, para ser alimentado. Aquele que tem fome, e coma do pão da vida; aquele que tem sede, que beba da água da vida eterna. Ó Pai da glória, Pai querido, assim, Senhor, eu Te louvo, eu Te exalto e glorifico, em nome de Jesus. Amém. Senta, igreja, em nome de Jesus. Glorifica a Deus, glorifica ao Senhor Jesus, glorifica ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Deus trouxe essa palavra, porque a palavra dele nunca é em vão. Irmãos, quando alguém ler a palavra de Deus, entenda que não é nunca em vão. Apesar que você pode falar, mas não é para mim essa palavra. Mas entenda que às vezes naquele dia não pode ser para você, mas daqui a um tempo pode servir, e você vai lembrar daquela palavra. Então, quando nós abrimos o livro da vida, o livro da verdade, porque tem vida aqui, o livro da verdade, o autor, o Espírito Santo fala. Jesus falou na antiguidade. Hoje o Senhor trouxe a nós, falando sobre Josué, quando ele foi com Moisés, quando foi com Josué. Jesus vem falando desde a antiguidade, ele vem falando com os homens, ele vem falando com o seu povo, ele vem se preocupando com as almas.
Ele vem dando direção desde a época antepassada. E porque é diferente de hoje, Jesus ainda continua dando direção para mim, para você, porque a palavra dele ainda está viva aqui na terra. A palavra dele ainda está aqui dentro, na terra, ainda está sendo divulgado, ainda está aqui os manuscritos, tudo que passou, ocorreu, ainda continua se renovando na minha vida e na sua vida. Não está só no passado, mas ele é o mesmo de ontem, hoje, eternamente. Então a palavra do Senhor, ela se faz presente na minha vida e na sua vida nessa noite, porque Deus é conosco. E chegamos a essa passagem, chegamos a essa parte, a qual os apóstolos se reuniram. Mas não foi fácil para eles, porque eles tinham, junto com eles, o autor da vida e o consumador da fé. Eles caminhavam junto com o próprio Deus, eles comeram junto com o próprio Jesus, eles choravam, eles se alegravam, eles viram grandes sinais e maravilhas através da vida de Jesus. Os apóstolos, os 12, eles contemplavam a grandeza do poder através das mãos do Senhor Jesus. Eles viam a humildade, eles viam o amor que emanava da sua face, a qual a palavra de Deus diz em Isaías que ele não tinha formosura, mas a glória que estava nele atraía as pessoas. A glória que estava em Jesus atraía as vidas para próximo dele, porque as pessoas estavam sedentas da verdade da sua palavra, e Jesus tinha a palavra da esperança e a palavra da verdade, e ele era a verdade, ele é a verdade, ele é o verbo que se fez carne. E os apóstolos aprenderam, os apóstolos foram ensinados, os apóstolos tiveram dificuldades, muitas das vezes ali não conseguiram expulsar demônio, porque eles estavam sendo aperfeiçoados. E o que Jesus quer dizer para mim, para você já nessa noite: eu estou aperfeiçoando você. Se ainda você não expulsou aquele demônio que se levantou, se ainda você não chegou naquela autoridade que eu já tenho preparado para você, mas eu estou preparando você para a batalha, para a guerra, porque o mal se levanta, mas eu tenho levantado soldados valentes para ir à guerra, em meu nome expulsar os demônios, em meu nome curar os enfermos, em meu nome libertar os cativos do cativeiro, porque é a palavra de Jesus, e o vaso tem que estar preparado. E Pedro, João, eles estavam sendo moldados, preparados, estavam sendo ensinados. Mas chegou o momento do Senhor partir. Jesus subiu ao céu, e quando nós lemos ali em Atos, no capítulo 1, Jesus, ele diz, louvado seja Deus, ele precisou ir, mas ele disse para os apóstolos: eu não vou deixar vocês sozinhos, eu não vou deixar vocês órfãos. Ele disse para mim e para você que não deixaria nós sozinhos. Isso foi uma promessa. E Jesus, ele fala em Atos capítulo 1, louvado seja Deus, ele diz, versículo 5: portanto João de fato batizou com água, entretanto dentro de poucos dias vos sereis batizado com o Espírito Santo. É Jesus que disse, falou para os apóstolos, dentro de poucos dias. Ele não deixou passar anos, não, mas ele falou: eu vou subir, mas já vocês serão batizados com o Espírito Santo, o meu Espírito vai descer em vocês. Ele diz no versículo 7, ele lhes afirmou: não vos compete saber a épocas ou datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade, contudo recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós,
e serei as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Irmão, nós somos testemunhas de Jesus Cristo. Eu e você, quando o Espírito Santo desce dentro de nós, nós recebemos poder, autoridade. Nós recebemos ali do céu e do Espírito Santo uma autoridade que não é da força humana, numa autoridade que não é intelectual humana, mas uma autoridade espiritual que tem poder sobre os espíritos, que tem poder também sobre os homens, uma autoridade que vem lá do céu, ortogada e trazida para mim, para você, através do Espírito Santo, e nós seremos testemunhas vivas para levar o Evangelho da verdade, para levar o Evangelho de Jesus Cristo até o confim da terra. Não importa onde você esteja, não importa a cidade, não importa se é zona rural, se é cidade, não importa se é monte, não importa se é morro, não importa, mas aonde tiver uma alma sedenta, seja testemunha de Jesus, seja testemunha de Jesus Cristo e anuncia o Evangelho. Jesus cumpriu a promessa. Em Atos 1, Jesus vem dizendo, através, eu creio, de Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, e ali em Atos capítulo 2, a promessa chega, desce sobre eles. Só que Jesus, ele disse para o povo, para os discípulos, ele falou, não saiam de Jerusalém. Às vezes, irmãos, nós queremos receber algo da parte de Deus, mas saímos da igreja de Jesus, nós se distanciamos de Jesus. E como Jesus vai abençoar, como Jesus vai honrar, se Jesus deu uma ordem, fica em Jerusalém, fica ali junto, fica em comunhão, e eles ficaram orando, buscando ao Senhor. Em Atos 2, eles estavam ali reunidos, e ali se cumpriu a promessa de Jesus sobre a vida deles. Muitos ficaram atônicos, não entendendo o que estava acontecendo. Outros tentaram escarnecer da beleza do Espírito Santo, porque eram ignorantes, religiosos, pessoas que não provaram o dom do Espírito Santo, pessoas que só têm inteligência humana, mas não têm a espiritual. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou para essas pessoas, e muitos desses ouviram a palavra de Deus, muitas dessas pessoas creram, e quase 3.000 almas ali se renderam ao Senhor Jesus, por uma pregação que Pedro fez, cheio do Espírito Santo. Irmãos, quando desceu o Espírito neles, eles foram cheios do Espírito Santo, à medida que cada um recebeu o poder, de acordo com o que Deus designou para cada um deles. E assim eles caminharam. Nós entrarmos ali, meus irmãos, em Atos capítulo 3, começa ali o poder de Deus sendo manifestado na vida dos apóstolos. Assim como Jesus operava os milagres, sinais, maravilhas, os apóstolos começaram também, em Atos 3, a cura ali de um aleijado, a qual o Pedro e João, eles subindo ao templo, na hora da oração, e esse homem estava ali, e Jesus ali estava com Pedro e João, o Espírito Santo estava dentro deles, e eles cheios do Espírito Santo e autoridade,
viu esse homem e deu somente uma ordem: levanta e anda em nome de Jesus. Esse é o poder de Deus, meus irmãos. Nós temos que acreditar mais nessas coisas, temos que crer mais nisso, meus irmãos. Não ficou só no passado, porque o mesmo Deus opera hoje também. Sinais, Ele opera, Ele quer operar, Ele quer usar os vasos. E ali foi com eles. E Pedro, persistindo na pregação, pregando, louvado seja Deus. Quando nós chegamos em Atos capítulo 4, nós paramos ali com uma pregação de Pedro e João. Eles chegaram ali pregando, ensinando, proclamando Jesus. Mas, infelizmente, nós estamos aqui nessa terra, aonde o príncipe das trevas está aqui também, aonde nós estamos lutas, passamos dificuldades, passamos combates, sim, mas Jesus é conosco. Assim como Jesus foi com Pedro e João, eles também foram lançados ao cárcere. Eles foram lançados porque incomodou os religiosos, incomodou aquele a qual Satanás tinha os seus. Mas Jesus era na vida deles, o Espírito Santo estava na vida de Pedro e de João, e eles ficaram firmes, e um anjo apareceu e tirou eles de lá. E a igreja continuava orando. A igreja orava. A igreja nunca deixou de orar. Naquela época, a igreja orava tanto, orava muito, clamava a Deus. Em todas as vezes qual nós vemos na passagem, ali nos evangelhos, Jesus, Ele sempre saía para orar, Ele sempre ia nos montes, Ele sempre se refugiava, Ele sempre buscava o Pai, Ele sempre estava em oração. Ele ia nas missões, fazia as missões que tinha que fazer, estava ali no momento, ali com os apóstolos do alimento, mas Ele precisava se fortalecer. Sabe o que Jesus quer dizer para mim e para você nessa noite? Que é momento de se fortalecer na oração. É momento de dobrar o joelho e buscar em oculto o Pai. É momento de buscar lá do céu poder, autoridade e força para você ficar em pé. Então busca. Ora mais. Porque Jesus está dizendo, começa a orar mais, igreja. Ora mais, igreja. A oração é o combate espiritual. Quando o crente dobra o joelho e começa a orar, há um combate na região celestial. Assim como Daniel orou 21 dias, orava 3 vezes ao dia, existia ali, houve um combate na região celestial, a qual o servo do Senhor, Daniel, orava temente a Deus, clamava ao Senhor, a qual eu e você temos que orar mais, e buscar esse Deus para nos ajudar nas nossas fraquezas, ajudar no dia a dia, ajudar a vencer. E Jesus está dizendo, busca mais em oração, igreja, busca que eu vou responder orações, eu vou ouvir e responder, eu vou ouvir na hora certa e ajudar, eu vou ouvir no momento certo, mas mediante a tua súplica, a tua intercessão, mediante a tua fidelidade à minha palavra, mediante as tuas lágrimas sinceras, ao teu coração quebrantado, eu vou estar ouvindo. Jesus disse para mim e para você, assim como a igreja orava, a igreja buscava, e nisso, a igreja orando, Jesus manifestando poder através dos discípulos, curando os enfermos, expulsando ali os demônios, a multidão começou a se reunir, e muitos enfermos eram postos naquela época, para que os discípulos curassem,
Muitos ali começaram a ajudar a obra de Deus também. Aquele que tinha um pouco mais começou a ajudar o pobre, começou a ajudar o necessitado, e estava no meio dele José, Barnabé também ajudando. E quando nós entramos no capítulo 5, a passagem aonde Ananias e Safira, onde todos começaram a ajudar, falando para os discípulos: olha, eu vou ajudar com isso, eu vou ajudar com aquilo, e colocava aos pés dos apóstolos ali a oferta, a ajuda para os pobres, para aqueles que estavam precisando. E fala a palavra de Deus que todos eles não tinham mais necessidades. Só que o que aconteceu aqui, meus irmãos, essas duas pessoas, eles mentiram para Deus. Eles mesmos falaram que vendeu portanto aquela propriedade, mas não foi verdade. Falaram para o apóstolo Pedro e mentiram na presença do Espírito Santo. Então seja sincero, se a sua oferta é R$1, aqui Jesus, minha oferta é de R$1. Se você seja sincero: Jesus, eu vou fazer hoje, eu vou na tua casa, eu vou fazer a tua obra. Seja sincero: eu vou ajudar aquela pessoa, ajude meu irmão. E Deus está colocando no meu coração, se eu coloquei no seu coração para ajudar aquela pessoa, vai, ajude. Vai, ajude. Ajude, porque é meu nome que tem que ser glorificado. Porque Jesus está dizendo: eu dou recurso para você. Se eu te sustento, porque você não pode compartilhar com aquele próximo? Porque você não pode ajudar aquele que está precisando? Porque sou eu que te dou. Assim Jesus está dizendo nessa noite para você: eu estou sustentando você até aqui, e eu coloquei nas tuas mãos essa prosperidade, e vou colocar muito mais, assim como fiz com Salomão, assim como vim com tantos, porque eu honrei a vida deles. Eu coloquei na mão deles o sustento, eu coloquei a provisão, eu coloquei ouro, eu coloquei prata, e eles ajudaram, muitos dos meus ajudaram. Então se eu mostrei, vá, não importa a dificuldade, não importa onde é, vá, entra, porque eu sou contigo naquele lugar. Nem que atravesse deserto, nem que atravesse ali um bairro aonde a criminalidade tem grande, aonde, Jesus, eu vou entrar ali, mas ali é perigoso. Vai, porque eu estou mandando, assim diz o Senhor. Não vai acontecer nada, porque se Jesus está mandando, você pode entrar na boca de fumo, você pode entrar no meio ali do cárcere, você pode estar onde for, no meio do maior bandido. Se Jesus está com você, o mal não tocará em você, não vai tocar em você. Primeiro tem que fazer o propósito de Deus, vai se cumprir a palavra de Deus. Deus quer abençoar seu povo, irmãos. Deus quer abençoar a sua igreja. Jesus fala assim para mim e para você: meu povo, meus filhos, tem um coração igual ao meu. Não se apegue às coisas daqui dessa terra. Isso tudo vai passar. Eu sei que vocês precisam comer e beber, se vestir, eu sei, mas não se apegue a isso, filhos. Se apegue à minha presença, se apegue à minha santidade, se apegue ao que há de vir ainda, porque o que há de vir é glorioso, é majestoso. É a minha glória que vai se manifestar, porque eu preparei para vocês lugares celestiais, mansões a qual eu tenho preparado para aquele que vencer. Então, igreja, tem um coração sincero, um coração voltado à minha obra. Atos, capítulo 5, versículo 12. A qual nós lemos agora, irmãos. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E todos
Os que creram costumavam se reunir em comunhão junto ao pórtico de Salomão. Sabe o que Jesus quer de mim e de você, irmãos? Que eu e você se reúna em comunhão. Que eu e você se reúna em comunhão. Que quando nós estivermos aqui, nós vamos se reunir em comunhão. Não importa a placa da igreja, irmãos. Porque placa não vai levar ninguém para o céu. Sabemos que, infelizmente, muitas igrejas estão distorcendo a palavra de Jesus. Muitos falsos mestres, falsos profetas, têm espalhado por aí. Mas, irmãos, se reúnem em comunhão com aquele a qual o Espírito Santo tem testificado no seu coração e a qual a palavra confirma toda a verdade. E os apóstolos ali se reuniram junto com as pessoas. E diz assim no versículo 13: ninguém de fora, olha só, ninguém de fora tinha coragem de juntar-se a eles, ainda que o povo os tivesse em grande estima. Ninguém tinha coragem. Sabe por quê? Sabe por que às vezes pessoas não conseguem ficar? Não conseguem firmar? Sabe por que essas pessoas ali não tinham essa coragem? Porque eles temiam a mão de Deus. Porque eles sabiam, eles viram o que Ananias, e Safira aconteceu com eles. Eles viram, os dois morreram perante a todos e a igreja. Então eles viram que Jesus, que o Senhor é a justiça, Ele é a misericórdia, Então a obra de Deus não se brinca. E ali eles estavam levando a sério. Então se eu e você, vamos lá, eu e você levar a sério a obra de Deus, Deus vai ser conosco. Se eu e você levar a sério as coisas do Senhor, Deus vai nos ajudar. Vai vir levantes? Vai vir acusações? Vai vir pessoas ali tentando difamar? Vai. Mas nós sabemos o caminho que nós estamos trilhando. E essas pessoas não conseguiam se juntar a eles. Por isso tem pessoas que eu mesmo já falei na minha ignorância no tempo passado, mas tem pessoas que falam: eu não estou preparado ainda. Eu ainda tenho isso, tenho aquilo. E não começa a vir, não começa a ouvir. É uma preparação, irmãos. Jesus não chegou assim para Pedro e falou: Pedro, toma, agora você vai tocar a igreja, vai tocar lá, agora você agora está à frente. Não, ele foi preparado. Pedro foi preparado. Pedro chegou a negar o Senhor. Pedro teve medo. Quantas passagens na nossa vida também nós tivemos medo, Tivemos provações. Muitas das vezes vimos-nos sozinhos e falamos: Jesus, aonde o Senhor está? Está acontecendo isso na minha vida. Eu estou muito triste, estou sofrendo, estou passando por isso. Os discípulos também. E ainda mais quando o Senhor foi. Mas eles acreditaram. Eles confiaram em Jesus. E eu e você temos que confiar cada vez mais no nosso Senhor Jesus. Confiar mais no Espírito Santo que está na terra, está dentro dos homens, daquele que é sincero e reto à presença do Senhor, na palavra do Senhor. E a palavra de Deus diz que o número cada vez mais de pessoas, homens, mulheres, eles acreditaram no Senhor. Porque Pedro pregava em espírito. Irmãos, não adianta eu pregar aqui com palavras lindas e maravilhosas, sem espírito, é morte. Só para entusiasmar vocês, só para entusiasmar, como Ele sabe tudo. Jesus quer pessoa sincera.
quer pessoas que fiquem firmes na sua obra. Ele quer que conheça a palavra dele, claro, mas o que adianta conhecer e não praticar? Então Pedro pregava na autoridade do Espírito Santo, e as pessoas acreditaram. A palavra do Senhor Jesus diz que vai passar o tempo, a qual o coração de muitos vai se esfriando. Infelizmente, tem se esfriado. Pessoas deixaram de acreditar. Pessoas já não vêm mais na igreja. Pessoas não se reúnem mais em nome de Jesus para partir o pão, comer do corpo e beber do sangue de Jesus. Pessoas não vêm mais na igreja para abraçar o seu irmão e a sua irmã abraçar a sua irmã. Pessoas não vêm mais na igreja para ficar firme na presença de Deus, para acreditar nas promessas do Senhor. Infelizmente, por causa dos falsos, por causa dos enganadores, dos mentirosos, tem corrompido pessoas, tem acabado com a fé de muitos. Mas ainda Jesus tem os dele, aqueles que ele levantou, aqueles que ele escolheu, os remanescentes, seja aqui, seja em vários lugares deste mundo afora. Assim como Elias pensou que somente ele estava sozinho, Elias pensou que somente ele estava, Jezabel querendo matar Elias, correndo, Acabe atrás de Elias, Elias se refugiando ali no deserto, e correndo, e pensou: estou sozinho, todos estão no mundo, todos estão fazendo as coisas do mundo. Realmente tem muitas pessoas fazendo as coisas do mundo. Muitas pessoas não querem estar dentro da igreja, não querem estar buscando a Deus, não querem tomar a cruz, seguir ao Senhor. A palavra de Deus, ela diz, Romanos capítulo 16, versículo 17, Romanos 16, 17. O apóstolo Paulo diz: rogo-vos, queridos irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e levantam obstáculos à doutrina que aprendestes. Afastai-vos dele. O apóstolo Paulo, cuidado. Cuidado com esses que causam divisão na igreja de Jesus. Cuidado com esses que falam: eu vou fazer isso, eu vou usar isso, eu vou fazer aquilo. Não, não precisa de tudo isso, eu não sei o que. Cuidado com pessoas. Cuidado. Cuidado. O apóstolo Paulo está nos avisando. Ele diz: afasta desses, fica longe. Olha só o que diz Tito capítulo 2, versículo 11. Muitos dizem: a graça de Deus está para todo mundo, e todo mundo está na graça, e vamos viver a vida de qualquer jeito. Olha o que diz, olha o que diz aqui, Tito capítulo 2. Se alguém falar um dia isso para você, responde aqui, ó. Tito 2. Pode anotar e responder. Se um dia falar: graças a Deus só quer o coração, olha aí, ó. Tito capítulo 2, versículo 11. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas, para todos. E aí vem, versículo 12. Ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era. Palma para Jesus. Realmente, ninguém é salvo pela obra, mas é pela graça. É salvo pela fidelidade à obra do Senhor. É salvo pela sinceridade de andar nos caminhos de Jesus, se desviando do mal. A renunciar às coisas mundanas, a renunciar às coisas que se corrompem, a ser justo, piedoso, santo na presença de Deus. O apóstolo Pedro diz:
sede santo. O Senhor dizendo, porque eu sou santo. Então nós temos que buscar a santificação, buscar a santidade. E muitos dizem assim, 1 João capítulo 2, versículo 4, aquele que afirma, eu o conheço, e não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Eu conheço Jesus, mentiroso, não obedece à palavra de Deus, continua nos vícios, continua na prostituição, continua na mentira, continua na idolatria, continua adorando imagens. Mentiroso, mentiroso. Jesus disse, eu o conheço. Jesus vai dizer para esses que fazem essas práticas, apartai-vos de mim naquele grande dia. Eu vos não conheço, apartai-vos de mim. Mas todo aquele que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem verdadeiramente ser aperfeiçoado. E desta forma sabemos que estamos nele. Quem declara que permanece nele, também deve andar como ele andou. Se eu conheço Jesus, nós andamos igual Jesus. Se eu conheço Jesus, nós falamos igual Jesus. Ao ponto de eu falar, esse aí é crente, essa aí é crente. Olha o jeito dela vestir, olha o jeito dela falar, olha o jeito dela, é crente. É crente, esse é crente. Olha o jeito de se comportar, olha a reação dele, olha a reação dela, esse é crente. E quantas vezes já ouvi, não mexa com esse povo, não mexa com esse povo. Andamos como o Senhor andou na terra. Vamos seguir os passos de Jesus. Vamos caminhar rumo à glória eterna. Irmãos, algo grande espera eu e você. Irmãos, o que nós temos visto ainda, o que você tem visto nos seus olhos, por meio dos profetas, dos servos, das servas do Senhor, são sinais de Deus, por meio deles, dos verdadeiros. Mas o que há de vir ainda é muito grande, irmãos. O que Jesus quer dizer para mim, para você, espera. Por quê? O que é para vir, virá, e Ele não tardará. E Ele vai vir buscar o seu povo. Ele vai vir buscar um povo lavado e remido no sangue. Ele vai vir aqui. Ele vai resgatar o que é dele. Ele vai levar o que é dele. O que achar a marca da promessa. Aquele que nascer da água e do Espírito, Ele vai levar junto com Ele. E o que nos espera